Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo daqueles, hein? Nosso podcast Falando Direito. E hoje eu trouxe como convidado nada mais, nada menos que Wagner Brito, professor, advogado de empresa na área empresarial e áreas correlatas daquelas que nós costumamos conversar por aqui. Então, Wagner, primeiramente, muito obrigada por estar aqui comigo. É uma honra ter conseguido a agenda e um espacinho na sua agenda. Wagner, professor, doutor, advogado, também joga golfe. O que mais cabe nessa sua agenda superlotada? Ô Mariana, eu que agradeço, antes de tudo, o convite, né? Para mim é uma honra estar participando e contribuindo aí para a dispersão do conhecimento na área empresarial, financeira, tributária, trabalhista, o que for. E, obviamente, contribuindo, né, para o aprendizado, para a aproximação do seu público, que é gigantesco, né, tem uma dispersão muito grande. E espaço na agenda, a gente costuma dizer que a gente faz, né? Nunca tem, mas a gente faz o espaço para sempre estar contribuindo. Agora, é sempre bom destacar que a nossa aproximação, ela não se restringe à academia, que nós somos professores, eu não sou o único professor aqui. E você é referência para a academia, para mim, para muitas outras pessoas. Mas, né, mútuo. E também nós temos uma conexão muito forte em relação à atividade da advocacia na área jurídica. Sim. Você também é advogada de empresa, você sabe como é que é o dia a dia da advocacia da empresa. Né? E, obviamente, a gente também tem uma conexão, né, muito importante, que é justamente um público correlato comum. Você lida com a parte empresarial, financeira, tributária, também lido com a parte empresarial, financeira, tributária. Então isso a gente agrega muito valor, agrega muito conhecimento. Então, para mim, é uma honra estar aqui, contribuindo, participando, né, abrindo meu coração, minha vida, obviamente minha profissão, para contribuir com isso tudo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Nós que agradecemos, na verdade, né? E é isso, Wagner. Eu penso que, como eu sempre coloco em algumas conversas, essa questão da rede, do network, de você somar, né? É muito importante em tudo que a gente faça na vida, desde o esporte, passando pelo profissional, vida pessoal, propósito, né? Então é muito importante você gostar, né? E você gosta muito do que você faz e faz muito bem. E aí, né, Wagner, falando, posso chamar assim? Claro, é meu amor. E aí, grande Wagner Brito. E aí, Wagner, como a gente conversa sobre vários temas que são muito afins, agora não teve muito tempo, né, que teve a entrega do governo, porque quando a gente conversa sobre as nossas matérias, nossas áreas, empresa, direito financeiro, tributário, administrativo, a gente vê dois lados da moeda nessa história toda, não é verdade? Nós temos a esfera pública, nós temos o Estado, no sentido amplo, né? E nós temos o particular. Então, muitas das vezes, quase que sempre, os nossos clientes. Então, nós temos aí a questão orçamentária, que quando você fala do ano a ano, daquela entrega da LOA, do projeto de LOA, para ser discutido, votado e aprovado, esse foi o ano também da entrega do PPA, e aconteceu recentemente. Então, nós temos sempre que verificar quais são as temáticas assim, interessantes para a sociedade naquele período de tempo. Porque esse plano plurianual, ele tem aquela duração média ali, em termos de mandato do gestor, de 3 anos. São 4, mas do mandato 3. Porque quando ele assume, ele respeita aquele PPA que está no seu último ano de implementação. Pega o parceiro. Exato, e ele vai entrar já entregando o seu junto com a ópera, o projeto de LOA. E essa questão orçamentária, ela está muito aqui, é financeiro puro na veia, né? Exato. Está relacionado demais com a questão de uma receita específica, que é a derivada à tributária, que é o lado da moeda dos clientes, né? Das nossas carteiras de clientes, e a preocupação natural do cidadão comum, né? Desse cliente também, que uns com conhecimentos específicos, outros não, de como é que é isso, né? Pagar tributo num país como o nosso.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão tributária. Olha, é complicado, né? É sempre complicado, e vamos por partes aqui, né? Sim. Você fez uma abordagem importantíssima que a gente tem que sempre destacar e evitar sempre o tal juridiquês. Sim. A questão de LOAS, PPA, plano plurianual, isso é importantíssimo destacar. Mas vamos lá, quando se fala em público e privado, há uma confusão muito grande. Isso é generalizado, não só no campo jurídico, dos nossos colegas, não. Uma associação indevida, ao meu ver, do público relacionado a governo, seja municipal, estadual e federal. E isso não é bem assim no resto do mundo. O público é a população. Isso. O público é o povo. A coisa É pública. o cidadão comum, como se diz aí, né? No nosso juridiquês é o contribuinte. Né? O nosso juridiquês seria o consumidor, né? Mas é o povo, é a população. Esse é o público. E aí a visão agora do advogado falando mínimo de juridiquês ou zero juridiquês. É o povo. É claro que quando a gente é formado, a gente já foi formado. A nossa academia, a nossa universidade nos formou, ela é uma tradição brasileira, para a gente vir com esse formato de relação do público para os cargos do governo. Então, as faculdades de Direito no Brasil, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro então nem se fala, formam os advogados, os bacharéis para ocuparem cargos públicos. Daí essa visão do que o público é oficial do governo, selo do governo. A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai lidar com a questão financeira e tributária, né? Dessa formação do crédito. Quem é que tem crédito? O Estado, né? Bom, mais ou menos, né? Porque quem é o Estado? Quem né? é o Estado? Pois é, então você tem essa confusão que ela parte da raiz. Quando você vai falar de projeto, programa de governo, né, você vai lidar de onde você vai tirar dinheiro. Você precisa de recurso. E o Estado não tem recurso. O Estado não cria recurso. Quem cria recurso é a população. Quem cria recurso somos nós. E o Estado, claro, para manter a base, aí você tem que pagar tributo, você tem que ter a contribuição social, não se discute isso. Vai tirar da população. E essa retirada da população se chama imposto, são os tributos. Então você tem lá essa dinâmica do governo de como ele vai, né, fazer receita, como você mencionou. E o Brasil, ele é um dos mais caóticos sistemas tributários do planeta. Sim. A gente está vivendo agora uma tentativa de reforma tributária. Nós temos cerca de 95 tributos. Né? A discussão se alguns são tributos ou não. Sim. E a reforma está tratando de 5, que vão virar 3 em 2034. Ou seja, é complexo e isso envolve muitas abordagens, porque quando você lida de tributação, a gente advoga, lida muito na área de empresa, mas é o cidadão comum. Sim. O cidadão comum que bebe água, o cidadão comum que pega ônibus, que, enfim, toma uma cervejinha, enfim, acorda de manhã, liga a luz, escova o dente, toma café. É tudo, praticamente tudo que você faz na vida, você consome, você vive e está pagando tributo. Senão vai dizer, desculpa te interromper, mas só para lembrar, você falou do cidadão, costuma-se dizer de maneira muito equivocada que o hipossuficiente não paga tributo. Não, né? Então, às vezes, a pessoa, as coisas são consideradas de maneira... Então, no Brasil, por exemplo, isso é um aspecto muito importante, mas muito importante. A desigualdade no Brasil, ela atinge mais o pobre, o hipossuficiente, né? O jargão aí dos nossos juridiquês, a pessoa que tem desprovida de muita renda, baixa renda, vamos dizer assim, ela é muito mais impactante na baixa renda, na população, no hipossuficiente, né? Do que na classe média e classe alta. Isso é um resultado de um sistema tributário, financeiro, econômico no Brasil caótico. Você tem um famoso, tradicional, uma referência antiga, que é o manicômio tributário no Brasil, ela vai atingir muito mais. Por quê? Porque você tem a base de cálculo e as alíquotas, elas envolvem percentuais fixos. Elas não são regressivas como deveriam ser. Então, você bota lá 10% de uma renda de uma pessoa de baixa renda, ela vai consumir, enfim, um valor muito alto. Sim. E, às vezes, um determinado valor, uma pessoa que ganha acima de 10 salários mínimos, ou 20, 40 salários mínimos, aquilo é
nada, é na migalha. É desproporcional. É muito desproporcional. Então, quem compra o mesmo valor de uma garrafa de água, Sim. ou uma garrafa de cerveja, ou um quilo de feijão, é o mesmo valor. E o percentual está inserido nesse valor do quilo de feijão. Então, sai muito mais caro. Com certeza. A pessoa mais pobre do que, obviamente, a pessoa mais rica. Então, esse é o nosso sistema. Ele é desigual nesse sentido. E aí tem uma outra discussão da questão da desigualdade social, a desigualdade econômica. E isso já é estudado no mundo inteiro. Há um certo equívoco nessa abordagem, que quanto menos desigualdade, melhor, mas nos sistemas internacionais vai haver desigualdade. O problema da desigualdade é um problema, mas não é o mais grave. Desigualdade é um problema. Mas você tem lá as pessoas que ganham muito dinheiro. O empresário inventou a cura do câncer. Ele vai ganhar dinheiro? Vai. O jogador de futebol famoso assinou um contrato para jogar na Arábia. Ele vai ganhar muito dinheiro? Vai. Mas ele gera muito recurso também. Então ele não tem nada demais ele ganhar muito dinheiro, não tem que ter inveja. Sim, o problema é a base. Então você tem uma desigualdade. Tem um sujeito que ganha muito pouco e o outro ganha muito, muito. Então você tem uma desigualdade aqui. Ok. Essa desigualdade, ela é problemática? Claro. Se você conseguir, de maneira lícita, sem saquear o cofre, o patrimônio das pessoas, diminuir essa desigualdade, legal. Você nunca vai conseguir acabar. Sempre vai haver. O problema não está na desigualdade, na diferença. O problema está na base. E Wagner? A base, ela consegue sobreviver, comer, ter saúde, ter qualidade de estudo, ter ensino. Se a base conseguir isso, quando você leva a base, melhor para o país inteiro. Esse é um grande aspecto. E o que você está lá no financeiro. E o que você coloca é muito interessante, porque a nossa área parece, agora falando do aluno, né? Ou para quem está estudando, buscando conhecimento. Para qualquer cidadão. Falando do aluno que está buscando o estudo da área tributária, financeira, parece, às vezes, quando ele começa a ter contato, que é uma área distante do cotidiano dele. Muito pelo contrário. E aos poucos nós vamos mostrando, né, que faz parte de você. É o mercado, como você acabou de colocar, que afeta a todos. E mais, não é também só o direito isolado, né? Então tem cursos também que nós vamos puxando para a gente poder falar de um cliente, falar de um case, uma situação para a gente poder analisar. Você pode buscar a parte contábil, você vai buscar a parte da economia. Você, como colocou a coisa do público de forma muito importante, que eu concordo. Público é Estado. Privado, particular é o cliente. Gente, na verdade, quando você fala o Estado, nesse sistema democrático nosso, o Estado democrático de direito, é a nossa representatividade ali, somos nós. Até no aspecto orçamentário, quem mantém a máquina funcionando? A administração pública funcionando. Porque a gente fala, querendo ou não, nós estamos falando aqui do direito financeiro e tributário, mas não tem como, sem falar de administração pública fazendária, então você está falando de administrativo, constitucional, que é a base para trabalhar tudo isso, que pode, o que não pode, qual é a diretriz, qual o caminho legal. Sem dúvida. Então, para os estudiosos da área, sejam já formados ou aqueles que têm formação, ou até o cidadão que não é da área jurídica, não está lá muito preocupado, concordo com você, com o tal juridiquês, temos para todos os gostos essa conversa. Por quê? Ela é sobre cidadania, ela é sobre uma sociedade e que a gente conversa de um dinheiro, de uma verba que é pública. Sem dúvida. O dinheiro é público, né? Então a pecúnia que está lá no erário público é o nosso caixa, é o nosso cofre. Só que no viés legal, quando vai para a letra da lei, a ótica do legislador ao escrever é tratar da receita. E receita, nesse caso, estatal. Né? O cliente ele sente o dinheiro saindo da conta para ele, é despesa. Exatamente. Mas na hora da técnica, né, do estudo, a gente fala em receita. Então, na prática, é despesa para o cofre que sai. Dinheiro sai de qual cofre? É despesa natural do nosso cliente. Agora, falou em termos de Estado, que somos nós o tempo todo, né? Mas aí você olha para a estrutura, você concretiza, né? As estruturas dos poderes e esferas de governo. Você fala da receita, né? Tem a originária que não segura, que é 20% dessa história toda, né? Fazer dinheiro com patrimônio público. E somos nós, na verdade, que seguramos. E a filosofia não está errada, nem tem outra, penso eu. É de você fazer o dinheiro agora.
Criticamos, sim, o quantitativo de tributos, talvez as alíquotas aplicadas, mas a filosofia não tem como. É a participação, né, junto com essa casa, muito bem colocado. É o caráter solidário, né? Então não tem jeito. Mas o fonte fundamental aí que você destacou é a questão democrática e a questão da cidadania. Daí esse diálogo, né? Esse diálogo que é importante, a visão do ponto de vista do governo, a visão oficial, que precisa mesmo fazer a receita para proporcionar proteção, segurança, defesa, saúde, hospitais, isso aí tem que ter, não é o caráter individual, a tendência não é a preocupação social. Então o Estado, a vantagem de ter um Estado organizado já está difundida e consagrada no mundo inteiro. Mas a questão da democracia, e voltando, você mencionou no início, a democracia ela envolve também a democracia das informações do conhecimento. Sim. Então as pessoas, de fato, elas têm noção de que essa conversa ela é muito distante da realidade de todo mundo. Que é uma questão orçamentária do Senado, uma questão do governo, questão do... Não, a questão está na feira ali. Você acorda de manhã, você vai à feira, você vai ao mercado, ali você tem a realidade, seja do empresário, seja do consumidor, seja do contribuinte, está tudo ali. Tá tudo junto. Você comprou, sei lá, 200 gramas de mussarela com maçã, banana, tá ali, tá no dia a dia de todo mundo. E isso é importante destacar, porque não só para os alunos, né? Sim. Cidadão comum, mas para os estudantes de qualquer seara, jurídica, economia, contabilidade, nosso métier mais próximo, ele acha que é algo, as pessoas acham que é algo muito distante do conhecimento do direito financeiro, sim, direito empresarial, direito tributário. Se ele não se dá conta, quando ele entra numa padaria, toma um café, pão com manteiga, queijo, ele está ali vivendo, né, parte do orçamento. Por quê? Porque aquele estabelecimento ele precisa de autorização para funcionar, ele paga imposto, ele paga a maioria do Simples Nacional, mas ele está pagando ali o Copis-Cofins no cafezinho, ele está pagando IPI na caneca, na xícara que ele está usando, a água, ou seja, a tampinha de plástico que fecha e veda a garrafinha de água, a luz do freezer que gelou a água. Então você tem toda ali uma gama de atividades e serviços e produtos que, enfim, é o caráter democrático. E o desconhecimento de como as coisas chegam, as pessoas acham que sei lá, o café cai do céu, né? Que a xícara cai do céu. O desconhecimento desse processo, isso é muito grave. Porque isso, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil isso é muito mais marcante. Escola, né? É a desinformação, é o caráter que esse tipo de atividade assunto. aqui, esse podcast, a Mariana Marum, né? Enfim, esse tipo de serviço que a gente está fazendo aqui, que você está proporcionando aqui para todo mundo, é importantíssimo. Sim. Você, olha, vamos mostrar como as coisas, o processo de como as coisas acontecem. Quando você chega para tomar um café, um pão com manteiga, o café não cai do céu lá, alguém plantou, alguém colheu, alguém manipulou, alguém trouxe. Você tem todo um processo, né, no meio do caminho que muitas vezes as pessoas não consideram. Né? Mas por quê, Wagner? Não sei por quê. Aí eu não sei se tem um ponto interessante nisso, que nós não temos uma tradição escolar de falar do dinheiro, de cuidar de vida financeira. Estados Unidos, por exemplo, você vê lá o tiozinho assistindo um jogo de futebol. O tiozinho investe na bolsa, é natural. É diferente. Assim, eu sei. Você está entendendo a cultura com o dinheiro? Entendi. Aqui, falar em bolsa não assusta, é alto risco, ok. Não vamos nem precisamos chegar na bolsa. Eu não faço isso, mas ela é importante ser feita. Eu não faço, porque as pessoas tendem a confundir. Mas nos Estados Unidos é assim, no Brasil é assado, na Suíça é assim, no Brasil é assado. Não, isso eu entendi. Sei, O ponto é assim, até menos. Eu estou destacando aqui uma análise até mais simples. Sim, eu também. A coisa do tiozinho. É o processo de como as coisas acontecem. Voltando lá o plano plurianual, a receita pública. Então o Estado, seja ele qual for o município, sabe, ele vai tributar e acompanhar toda essa dinâmica da atividade empresarial.
E aí você tem tributário, você tem a questão orçamentária, você tem consumidor, você tem os funcionários. Então você tem uma dinâmica, uma cadeia produtiva e de circulação de mercadoria e serviços que muitas vezes não é vista com certo cuidado. E isso impacta muito, porque o desconhecimento não é só... Mas por que não é visto? Pois é, essa questão. Eu sinto que essa coisa de não conseguir ver com naturalidade, e aí a gente só precisa estar numa faculdade, um ensino superior ou um técnico para começar a ouvir falar já na fase adulta da vida. E às vezes nem na faculdade. Às vezes nem na fase adulta da vida, né? Mas vamos pensar assim, na fase adulta da vida eu vou ouvir falar pela primeira vez sobre ações, mercado, como é que é isso? Então, se você desde de criança, claro, atendendo a um nível de escolaridade, a linguagem para cada nível de escolaridade, começar a falar do dinheirinho, da reserva, liberdade financeira, os potinhos variar, é muito importante. É fundamental. Eu bato muito nisso, é uma coisa que o Brasil tem que, de forma mais ampla, né, mudar um pouco, né, essa falta de... É um parte do desconhecimento, né? É parte do conhecimento, como gerar riqueza, Sim. como administrar riqueza, como investir a própria riqueza e como gastar, né? Fazer o dinheiro trabalhar. Gozar com a riqueza que você gerou. Olha, eu gerei minha riqueza, então eu quero passear, eu quero tomar um bom vinho, eu quero... Não só pagar boleto, né? Não só pagar boleto. Você investir, olha, eu gerei uma riqueza de 10, vou investir, vai virar 12. Vou pegar os 12, vou investir 10 de novo, vai virar 15. Esse é o professor Wagner. É a parte da nossa função acadêmica de ensinar o básico, né? Isso que você está dizendo é o básico. Na faculdade, professor, universitário que nós somos, a gente vai, ou deveria, trabalhar esse assunto de maneira um pouco mais sofisticada. E aí, bom, se você vai investir, guardar, bom, você tem onde investir. Vou investir, posso investir na bolsa. Eu posso não investir na bolsa, eu posso investir em criptomoeda, eu posso investir no imobiliário, vou comprar um imóvel, vou alugar, viver de renda de aluguel. Não estou na bolsa, mas estou tendo renda. Você tem mercados para você fazer esse investimento. Aí é um assunto mais sofisticado, né? Você tem escolhas, você tem riscos, né? E você tem ferramentas para fazer isso, né? O que você está dizendo é extremamente importante. Olha, a cultura básica já ou não existe ou ela é muito distorcida. Para gerar curiosidade. Ou quando chega num ambiente mais sofisticado, que é a faculdade, a tendência, eu não fui educado lá atrás, isso aqui é estranho para mim, é perigoso. E tem risco, claro, mas é perigoso. Então a tendência é, não quero. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que é seguro. As pessoas buscam mais segurança, as pessoas, em geral, buscam segurança e prazer, né? Eu quero que é uma coisa segura e quero ter uma rentabilidade. Então, isso é preocupante, porque você amarra, né? Você vive de uma cultura de restrição, uma cultura de medo, né? Sim, crenças limitantes do dinheiro, né? Isso é com tudo, né? Não é só com, eu tenho medo de ser assaltado na rua. Claro, todo mundo tem, né? Enfim, mas isso gera um medo de, olha, eu não vou arriscar, não vou empreender. Você vive, eu não vou fazer um investimento um pouquinho mais diferente do que tal. Você tem essa educação limitante, né? Uma educação restritiva. Enfim, isso tem pontos positivos e negativos. Eu, né? particularmente, Wagner, quebrei muito paradigma da minha própria vida, né? Porque eu me lembro muito bem quando eu cheguei no banco escolar lá, no banco acadêmico lá da graduação, que eu olhei direito financeiro, eu falei, não! Aí veio pra minha mente, é matemática, vai ter conta, é número, até sim, dependendo se o viés é contábil. Mas no viés jurídico, o olhar da gente é mais pra parte legal mesmo, né? E aí fui vendo aos poucos, descortinando, mas eu tive que me forçar a me reestruturar, quebrar paradigma e me educar financeiramente, ter uma educação ligada a dinheiro, que eu não tinha certas visões também não, confesso. Então se alguém, né, se você que está aí tem esses medos, essas limitações, não se preocupa não, porque vários de nós um dia já tivemos. Busque informações. Com certeza. Busque profissionais em várias áreas, da contabilidade, do direito, da financeira, para você sempre estar bem informado e agir. Porque quando você vai abrir uma empresa, não é só o sujeito tem uma poupança, vai fazer um investimento na área financeira privada, né? Ou para quem vai fazer um concurso público, vai trabalhar na área pública, num cargo que envolva
o orçamento, o planejamento, políticas públicas. Claro que isso é importante, você tem que ter essa expertise, esse conhecimento mais técnico, mais preciso, mais refinado. Aqui, mais na minha área, você vai abrir uma empresa, né? Vai se arriscar no mercado, qualquer coisa, uma carrocinha de pipoca, um caminhãozinho de hambúrguer, vai fazer o burger dele, né? Ou cerveja artesanal, ou ele vai fazer uma franquia, ou ele vai, sei lá, numa indústria, um parque industrial de cosméticos, coisa mais simples, a mais sofisticada. Sim. Ele vai ter. A parte jurídica, eu diria até é a menor parte das mais importantes. Tem a parte financeira, a jurídica e a comercial. É o tripé. A jurídica é a mais, digamos assim, simples, é mais previsível, por incrível que pareça. A financeira ela é mais imprevisível. E o despreparo, né, na questão financeira, é famosa o número de que cerca de 70% das empresas que são abertas no Brasil, no Rio de Janeiro mais ainda, né, a questão política, financeira do Estado, elas fecham no primeiro ano, 70%, 68%. Vai para 82%, fecham com 5 anos de existência, não sobrevive a 5 anos. O Sebrae faz campanha, o Sebrae tem cursos, você tem hoje tutoriais na internet, gratuitos, alguns são gratuitos, outros não são. E tem coisa boa, né? A internet tem coisa boa, tem muita bobagem também, mas tem coisa boa. Então você não sobreviver 5 anos, isso denota o que a gente está dizendo aqui, um desconhecimento, um despreparo, e as pessoas se aventuram, aventureiro tem um monte, então você tem essa... A gente lida muito com isso. Então, assim, no meu dia a dia, saindo um pouco da academia e indo lá para o escritório, advogo para a empresa há 30 anos, né? Vai fazer 30 anos agora, advogando para a empresa, Rio, São Paulo. Você começou com 10? Não, comecei com 30 e pouco. Faz tempo, 94, né? A gente começou, me formei, fui para São Paulo. Aí você lida com empresário, às vezes empresário que tem movimento, tem receita, médio porte, grande porte, você senta para conversar e está com um problema, tá com uma dívida, com um banco, tá com uma execução fiscal, aí você vai analisar a estrutura interna da empresa, dele, olha, você não acredita. Eu imagino. Na zona. Acredito. Contabilidade não tem. Agora melhorou um pouquinho da questão online, mas há bem pouco tempo atrás era contabilidade no caderno. Livro. Mas você tem um volume de recursos no banco lá, 10 milhões na mão. Você acha que é tudo organizadinho? Não é. Né? É difícil. Você tem muita gente boa organizada, tá? Mas eu peguei, né? Ainda pego, agora menos, mas ainda pego, hein? Empresários de médio porte, né? Os grandes não, já são mais organizados, porque cresceram e chegaram lá. E aí eles têm que ir do lucro real. Quem é do lucro real, que é um regime jurídico, empresarial, contábil, você tem que ter tudo organizadinho para pagar direitinho. Mas você pega do médio porte, pequeno, às vezes até um pequeno robusto, vamos dizer assim, que é desorganizado e sem a cultura financeira. Sobrevive. Por quê? Porque tem receita. O sujeito vende, presta um serviço que todo mundo quer, tem receita. O dinheiro entra, não sabe muito o que fazer, tal, paga, não paga, se atrapalha, banco, mistura física no jurídico, confusão generalizada, mas tá lá. E aí, voltando, às vezes falta de uma aproximação de pessoas que possam, né, ajudar na questão jurídica, na questão financeira, na questão privada, do ponto de vista privado. E muitas das vezes vai morre dali, e acha que a vida vai ser sempre boa, né? Vai ter sempre receita. Aí vem o chinês, faz concorrência, o governo abre as portas, aí tem indústria estrangeira, às vezes com um produto mais barato, um serviço mais rápido, e ele quebra rápido, né? Quem diria que 1, 2, 3 milhas, a gente está falando de um exemplo, tá? Agora ia pedir recuperação judicial, quebrar. Pois Falar isso e outras tantas. São empresas grandes, né? Lojas americanas, né? Quem diria que, enfim, você tem lá. Nossa, você não imagina uma rede. Você não imagina uma rede grande. Acontece com a grande, imagina com os pequenos. Então você tem uma realidade empresarial que as pessoas acham que é muito longe, né?
E você está aqui na esquina, está no cafezinho, o dono da padaria às vezes não sobrevive. Sim. Muda toda e essa hora. condição de olhar lá na frente, esse planejamento não é fácil. Em termos de Brasil, economia, flutuação, é complicado. Não é fácil. E é por isso, Wagner, essa ideia, sabe, da gente estar sempre trocando e conversando sobre temas que são extremamente importantes para a sociedade como um todo, para o cidadão, para o povo, para quem é técnico. Da nossa função, né? Aí e aí são duas, na verdade é uma só, né? Que eu costumo dizer, são dois setores de uma mesma profissão, né? Que é a profissão de um agente social, né? Que é o professor e advogado. Sim. É informar, né? É trazer essa informação, que é decodificar um pouco, e aqui você faz muito bem a questão da evitar não trazer o juridiquês, não que o juridiquês não seja importante, né? Ele tem a sua importância num determinado ambiente, porque você traz palavras mais precisas. Mas você decodificar esse juridiquês para qualquer pessoa. Sim. Né? Rica, pobre, preto, branco, judeu, católico, seja qual for a orientação, você olha, existe uma realidade nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, só que a gente está vivendo aqui. Brasil. Não é só aqui, nessa rua aqui, Rua ABC, Rua ABC número 123. Ainda tem isso? Estou dando um exemplo bem geral. Aqui, essa rua, nessa cidade, não é a mesma regra lá na cidade vizinha aqui. Verdade. Porque lá é outro imposto, lá é outro público, lá o pessoal não gosta do que eu vendo, lá tem o prefeito, lá as leis são diferentes. Então, o Brasil é um país muito complexo e você tem realidades locais muito diferentes. E olha, falando isso... Então, quando você faz um planejamento de uma empresa, que eu vou entrar na internet, porque nos Estados Unidos, porque lá em Brasília, lá em Palmas, o sujeito vende cafezinho e funcionou lá. Cuidado! Porque aqui na rua ABC, número 23, pode ser que seja diferente, provavelmente é. E falando nisso, como eu ia dizendo, que a questão é a seguinte, você mora em outra rua, na verdade você mora em outro bairro, em outra cidade, falando em rua, e eu quero te ver mais nessa rua aqui. Eu quero que você apareça mais vezes para essas conversas super importantes que a gente precisa ter mesmo. E quero te agradecer demais a sua vinda nessa rua aqui hoje. Nada, eu que agradeço. Sempre que convidado eu venho. Problema eu nasci no Rio, Carioca da Gema. Eu costumo dizer que sou Carioca da Gema significa pai carioca, mãe carioca e nascida no coração do Rio de Janeiro, né? E nasci na Gamboa, né? Então, e o problema de carioca que morou muito tempo em São Paulo é que ele respeita o horário, cheguei no horário certinho, e se me convidar, eu venho. Chegamos, tudo certinho. Então, sempre que me convidar, o problema sempre é a agenda, tal, tem que ver o dia certinho e tal. Mas sempre que me convidar e falar desse assunto, me interessa muito, não só aprender, né, com a professora advogada Mariana. O aprendizado é mútuo. Aprender com a ferramenta que é o podcast, né, que os advogados, a gente sabe, os nossos colegas advogados não gostam, ainda estão na questão do e-mail, ainda mandam e-mail para prestar informação. E-mail é importante também, mas não é o único. E, claro, contribuir, né, para o sucesso. Então, muito obrigada, professor Wagner Brito, grande advogado de empresa, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. E você que está aí, aguarde por mais novidades do nosso próximo convidado, nosso próximo podcast. Vem com a Maru.